Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Paulo César, meu irmão. Boa noite, Claudio Honor e a Eliane. Boa noite também para o Guilherme, o Luciana, a Marcileia, Ricardinho e Lúcia. Boa noite também, sejam bem-vindos. Muita paz para vocês. Emerson Martins, boa noite. Shirley Petronilo, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Paulo Henrique, muito obrigado pela sua presença. Boa noite também a Joana aqui de Paraíso. Rosana Marques, boa noite, seja bem-vinda, nossa companheira de Poços de Caldas. Boa noite também, Adriana. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Adriana Valério, boa noite. Boa noite, Eveline, seja bem-vinda, Eveline, Roberta, e aí aos seus compartilhamentos também. Rosângela, boa noite também para você, seja bem-vinda. Uma boa noite também para todos os seus compartilhamentos também, muito obrigado. Rita, boa noite. A Rita Caparelli, que acompanha sempre lá com a sua netinha, com as suas filhas, sejam bem-vindos. Boa noite, Tuca, seja bem-vinda também. Obrigado pela participação de todos vocês. Esse carinho de vocês com certeza é muito aconchegante, sem contar as energias e vibrações que são produzidas nesses instantes. Parabéns para vocês. Boa noite também a Maria das Graças. Francisca Helena, boa noite, Silvano, seja bem-vindo, meu amigo, nosso companheiro que está residindo em Franca atualmente. Bom, gente, vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos os nossos comentários, a nossa leitura hoje do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Boa noite, Natália, também, bom estudo para nós, exatamente. A Natália parece que agora há pouco estava ouvindo ou fez um comentário na outra, né, Natália? Seja bem-vinda agora a esse nosso. Joana, boa noite, Eduardo. Bem, vamos então fazer a nossa prece. Que nós possamos agora, nesse instante, meus queridos companheiros, elevarmos o nosso pensamento. Deixem as suas preocupações de lado por esses breves segundos. Ainda que estiverem fazendo alguma coisa nos seus lares ou no seu trabalho, procurem nesses breves segundos fechar os seus olhos e visualizar Deus, visualizar Jesus, Maria de Nazaré e o seu anjo de guarda. Muitos de nós nos esquecemos do nosso anjo de guarda. No nosso dia a dia, a nossa correria, acabamos nos esquecendo que Deus destacou determinados espíritos para nos acompanhar nesta caminhada, ajudar-nos sempre a permanecer no curso correto da nossa vida. E é o momento de nós agradecermos a esses amigos essa oportunidade. Muitos deles colaboraram, contribuíram para que nós estivéssemos aqui nesse instante reunidos ao redor dos ensinamentos de Jesus. Por isso devemos muito a eles gratidão. E que as nossas orações, meus queridos companheiros, sobretudo neste mês, Setembro Amarelo, se voltem aos nossos companheiros que deixaram o mundo corporal pelas portas do suicídio. E que também as nossas orações, energias e vibrações se voltem para aqueles
que ainda pensam em suicídio, que o nosso carinho, que o nosso abraço, levado pela espiritualidade, possa auxiliá-los nesses instantes, aconchegá-los e, por que não, trazê-los para nós, para as nossas lives, para que despertem para a realidade, para que despertem para a verdade sobre tudo o que existe, e muita paz e luz nos nossos caminhos e no caminho de todos esses nossos irmãos e companheiros que ainda possuem essa dificuldade de enfrentar os obstáculos da vida. Que assim seja. Realmente é muitas orações para todos esses nossos irmãos. É muito importante o Setembro Amarelo, essa campanha lançada pela FEB por outras instituições, que nós voltemos as nossas orações aos nossos companheiros que infelizmente ainda pensam justamente para prevenir, e aqueles que deixaram as portas, ou melhor, que deixaram o mundo corporal pelas portas do suicídio. Que as nossas orações cheguem até eles, porque com certeza muito alivia o seu sofrimento e a sua dor. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso boa noite, a nossa querida companheira Cecília, ao Reinaldo, a Lídia, a Helena, a Edir, ao São Milton, a Andréia, e boa noite a todos aqueles que estão aqui que a gente não consegue identificar ou que não deixam o seu boa noite. Não se preocupem com isso, tá? O importante é que vocês participem, e fique aqui o nosso boa noite, o nosso agradecimento a todos vocês. Bem, meus queridos companheiros, nós estamos estudando nas terças-feiras o livro O Céu e o Inferno. Estudando não, fazendo uma leitura, estudo, exatamente para facilitar o contato de todos vocês. E aqui nós temos pessoas que são realmente espíritas, que já militam ou que já trabalham e que já têm o contato com a doutrina espírita, mas nós temos muitas pessoas também que participam, que não conhecem o espiritismo. Então a gente está fazendo uma leitura sobre estas obras básicas lançadas por Allan Kardec para facilitar o entendimento desta doutrina. E já adianto-vos, é uma doutrina que busca não contrariar o que outras doutrinas trazem, mas é apenas uma doutrina que busca nos apresentar, através dos seus princípios básicos, uma forma diferente, uma forma distinta de nós entendermos e interpretarmos os ensinamentos do Cristo. Nós estamos num momento difícil da própria humanidade, e nesse momento, quanto mais paz nós conseguirmos sentir, quanto mais tranquilidade nós conseguimos e sobretudo esperança e confiança nas palavras do próprio Cristo, mais facilidade nós teremos para caminhar, nós teremos condições de entender o que está acontecendo com a humanidade. Então, o objetivo dessa doutrina espírita e desses estudos, dessa leitura, é exatamente esse: proporcionar a cada um de nós subsídios, conhecimento e informações para entendermos tudo aquilo que acontece no mundo e, sobretudo, pela visão do nosso mestre amado e querido Jesus. E a gente vai hoje, exatamente para fecharmos a primeira parte do livro O Céu e o Inferno, estudar o capítulo 11, onde Kardec vai trabalhar conosco esse tema, a proibição de evocar os mortos. Nós vamos trabalhar este capítulo, nós vamos trabalhar com as informações que o próprio Kardec trouxe, tá? Neste livro, nessa obra, e eu sei que tem muitos outros argumentos que poderiam ser trazidos, mas nós estamos, de novo, nos limitando a uma leitura e estudo daquilo que o próprio codificador nos trouxe. E a gente, para poder facilitar o nosso estudo, eu estabeleci aqui, podemos dizer, 6 pontos básicos e principais que a gente vai procurar trabalhá-los, se tudo der certo, e eu espero que dê, nesta live de hoje, tá? Nós vamos trabalhar primeiramente a questão de Deus, o próprio conceito e algumas informações que nós temos e que cada um de vocês também trazem sobre Deus. A gente vai falar sobre Moisés e as leis divinas e as leis humanas estabelecidas por este grande codificador.
né, por esse legislador. Depois a gente vai falar um pouquinho de Jesus, tudo sobre esse tema, tá? E Kardec vai trazendo esses aspectos para nós. Então a gente vai falar sobre Deus, Moisés e as leis que ele estabeleceu, sobre Jesus, sobre o tráfico que era realizado com essa proibição de Moisés. A gente vai falar dessa proibição propriamente dita nos textos da Torá ou nos textos do Pentateuco mosaico. E enfim, a gente vai falar como Kardec também interpretou aquilo que a igreja entende. Porque nós vamos ver que basicamente as igrejas cristãs são contra o espiritismo exatamente por conta dessa proibição que Moisés trouxe. Então a gente vai ver que a igreja de uma certa forma condena, mas ela condena naquilo que está fora dos seus limites, mas aquilo que está dentro dos limites do entendimento dela, ela aceita, tá? Então, de uma certa forma, seria uma objeção praticamente injusta. Então vamos trabalhar esses tópicos? Beleza. A primeira coisa, como nós dissemos, seria Deus. Gente, primeiramente, como nós estamos falando dessa questão de evocar os mortos, o título do capítulo é esse. A gente está falando que Moisés teria proibido a evocação dos mortos por ordem e determinação de Deus. Bom, gente, analisem comigo. Deus, estamos falando de um ser supremo, causa primária de todas as coisas, ou de um ser todo-poderoso que estabeleceu todas as leis universais e que, por ser perfeito, as suas leis também são perfeitas. Então nós estamos falando de um ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e que força nenhuma da natureza e muito menos das criaturas poderia se sobrepor à sua vontade. Então, se nós estamos falando desse Deus, como nós poderíamos conceber um Deus que tem essa possibilidade de dominar, de ter o domínio sobre as coisas e as pessoas? Ele viria apenas e tão somente através de Moisés, com uma lei ou com um artigo e um dispositivo, proibir determinadas coisas? Ele não poderia por si só, através das suas leis imutáveis e perfeitas, estabelecer essa regra? Não é possível, não existe mais. Porque Deus proibiria através de Moisés e, de uma certa forma, ele proibiria alguma coisa que ele mesmo já havia permitido antes e que ele permitiu depois. Imagine só, de que Deus que nós estamos falando? Pensem comigo. A gente está falando desse Deus e só para nós citarmos aqui título de analogia. Nós estamos falando de um Deus que proibiu, por exemplo, Adão e Eva. A gente sabe, já vimos dessa história aqui nesses nossos estudos, nessas nossas lives. Já vimos que isso é uma alegoria, uma parábola envolvendo Adão e Eva. Mas imaginem só, se nós acreditarmos piamente ou literalmente na Bíblia. Deus teria criado Adão e Eva, colocado no paraíso e colocado uma árvore no meio do paraíso e justamente fala para eles, vocês não podem comer dessa árvore que está no meio do paraíso. Gente, mas se ele fosse Deus e se ele não quisesse que eles comessem, por que ele colocaria a árvore lá? E por que ele falaria para eles, vocês não podem comer dessa árvore? Então vejam, simbolicamente não faz sentido. Se Deus é todo poderoso e não queria que as suas leis fossem transgredidas, ele não colocaria ou ele não permitiria que o homem transgredisse as suas próprias leis. Então não tem como nós entendermos um Deus dessa forma e sobretudo que coloca o homem e provoca o homem. Os mortos podem se comunicar, mas isso aqui é uma tentação, que vocês fujam dessa tentação, ok? Gente, que Deus que seria isso? Como é que nós poderíamos permitir, a nossa concepção de Deus poderia permitir um Deus dessa forma? Então, nós já estaríamos excluindo todo este poder e capacidade, todo esse domínio, toda essa onipotência de Deus. Tá? Então, o primeiro aspecto seria Deus, nessa questão da proibição de evocar os mortos. O segundo aspecto é sobre Moisés.
Gente, nós estudamos também, sobretudo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, sobre Moisés, e que Moisés foi o grande libertador. Ele liderou aquele processo de libertação do povo hebreu do Egito, que já estava sendo escravizado por mais ou menos 400 anos e precisava tirar aquele povo dali. Então Moisés liderou esse povo e tinha como função tirá-lo dali e, através de uma caminhada pelo deserto, levá-los, conduzi-los a uma terra prometida. Moisés tirou essas pessoas, esse povo, de um estado que estava dominando, e o estado tinha suas leis e as suas regras. Para que Moisés pudesse liderar e o povo pudesse, sobretudo, cortar todo e qualquer vínculo com este estado egípcio, Moisés precisaria estabelecer também algumas regras e leis, sobretudo para facilitar a convivência daquelas pessoas durante essa trajetória, durante essa caminhada. E deveriam ser leis que, com certeza, estivessem fora dos costumes daquela própria nação, para que eles pudessem também, não seria só um processo de libertação física, mas também seria um processo de libertação psíquica, de uma libertação mental. Então, nós teríamos que eliminar todos esses costumes e também as próprias leis que regiam aquele povo. Bom, nós temos com Moisés, então, dois tipos de leis. As leis que regiam a vida em sociedade, as leis civis, e nós tínhamos também as leis divinas. E o que nós estudamos, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, é que as leis que Moisés trouxe para o povo e que eram imutáveis, só poderiam ter sido as leis divinas, porque as leis humanas, elas vão respeitar a própria população, a evolução e o progresso da humanidade ou daquela coletividade. Então, Moisés tinha as leis divinas e as leis humanas. As leis divinas, elas não foram derrogadas nem por Jesus e nem por ninguém. Tanto é que elas persistem até hoje. Mas outra parte das leis eram leis humanas. Essas leis humanas, elas com certeza mudariam conforme o tempo. Agora vejam que interessante. No que diz respeito, sobretudo aos, como é que nós podemos dizer, opositores do Espiritismo, sobretudo com base nisso, é interessante a gente perceber que, e a gente vai falar disso um pouco mais adiante, são as doutrinas e religiões cristãs, olha só, cristãs, seguidoras do Cristo, que utilizam essa proibição de Moisés para condenar o Espiritismo. Mas o próprio judaísmo, eles não fazem uma oposição tão ferrenha ao Espiritismo, como o próprio Kardec coloca aqui neste título. São os próprios cristãos, coisa que não dá para a gente entender muito, porque o próprio Cristo disse que ele não veio derrogar a lei, mas que tipo de lei que ele não veio derrogar? As leis divinas, porque as leis humanas, ele mesmo disse em diversas oportunidades, como a gente vai ver no próximo tópico, eu não vou adiantar. Só para vocês terem uma ideia, parte dessas leis humanas, por exemplo, que falavam do apedrejamento da mulher que fosse pega em adultério, algumas leis que traziam a pena de morte. Nós tínhamos leis de Moisés, por exemplo, que dizia que o boi que chifrasse um homem ou uma mulher, e esse homem ou essa mulher viesse a morrer, esse boi seria condenado, ninguém poderia comer da sua carne. Veja, são leis estabelecidas por Moisés que tinham como finalidade estabelecer uma convivência pacífica entre as pessoas, tá? Essas leis foram mudadas. Agora, as outras, o próprio Cristo disse, não, essas leis que são divinas, não. Porém, essa proibição de comunicação com os mortos não estão entre as leis divinas. Ainda que Moisés chegou a dizer que Deus estava abominando e proibindo, não eram leis divinas, tanto é que elas não foram estipuladas como mandamentos da lei divina. Ela estava justamente na outra parte da legislação, que era da legislação humana. Tá? Então, só para nós fazermos este pequeno paralelo. E em especial, a gente pode extrair isso
se der tempo a gente vai ver depois no próximo, um tópico também mais abaixo, dessas proibições propriamente ditas, que Moisés tinha como principal objetivo, quando nós extraímos o texto bíblico por completo, exatamente acabar, ou pelo menos colocar um basta, ou tirar estes costumes que eram naquela época no povo egípcio algo comum, uma prática comum. Então ele precisaria acabar com esses costumes. Olha, o povo, vocês não vão levar esses costumes para lá. Por quê? Porque nós não estamos ainda preparados para esse tipo de informação, para esse tipo de conhecimento. Tá? Então, isso é o que nós precisamos saber. Os dois tipos de leis trazidas por Moisés. O próximo ponto, para nós entendermos, é exatamente sobre Jesus. Gente, Jesus, nós já dissemos, ele não veio destruir a lei, sim dar cumprimento. Que tipo de lei? A lei e os profetas. É interessante isso, aqui eu já abro um parênteses. Aqueles que estão nos acompanhando há pouco tempo, tem lá também na página da AME ou na nossa página lá no YouTube, no meu nome, Edson Vander Assunção. Tem lá todos esses estudos que a gente vai copiando daqui, colocando lá, para facilitar depois a pesquisa das pessoas. E a gente estudamos exatamente um pouco de Jesus, sobre esse episódio de não vir destruir a lei. Então fica aqui o convite para vocês fazerem a visita lá e buscarem essas informações. Então aqui a gente vai falar de uma forma bem rápida e bem resumida, tá? Então, Jesus, ele não veio destruir a lei mosaica, sobretudo naqueles pontos em que Moisés foi apenas e tão somente o revelador dos mandamentos. Mas naquilo que era lei humana, o próprio Jesus disse várias vezes: aprendestes o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ou seja, quando Jesus encontrava, principalmente perante o povo, algum tipo de resistência naqueles ensinamentos que diziam respeito à legislação civil ou a regular a vida em sociedade, naquela oportunidade, Jesus dizia: vocês aprenderam o que foi dito lá, agora eu vos digo aqui. Tá? E vejam que interessante, porque nós estamos falando de Jesus. Gente, para as doutrinas cristãs, quem é Jesus? Boa parte dessas doutrinas, baseadas em dogmas, vão dizer que Jesus é Deus. E aí é estranho, né? Como que essas doutrinas cristãs combatem o espiritismo? Por quê? Porque ele evocaria os mortos por uma proibição de Moisés, mas se esqueceram que depois de Moisés veio Jesus, que em tese Jesus seria Deus, e não fazem referência a Jesus e não fazem referência aos evangelhos. Se Jesus tivesse proibido esse tipo de contato nos evangelhos, perfeito, então teria uma base, um fundamento. Mas por que eles pularam Jesus e foram justamente em Moisés? Nós vamos encontrar em Jesus diversas passagens que vão exatamente testemunhar essa possibilidade. A mais famosa delas, inclusive vocês vão ver em diversas palestras, sobretudo de espíritas, falando que justamente naquele episódio da transfiguração no Monte Tabor, teria sido inaugurado na sociedade exatamente este ponto culminante da mediunidade. Por quê? Porque naquele momento, no Monte Tabor, estariam Moisés, o grande legislador do povo, e estaria Elias, um dos maiores profetas daquele povo. Então, Jesus não veio destruir a lei que estava ali representada por Moisés, e não veio destruir os profetas, que ali estava representado por Elias. E ali inaugura-se, como Jesus estava falando e conversando com os mortos, inaugurou-se a mediunidade. Opa, o próprio Jesus diz que nós podemos e devemos estabelecer o contato com os mortos. Está lá nos evangelhos. Então nós não podemos simplesmente pular o evangelho e ir lá em Moisés falar que Moisés proibiu, se o próprio Cristo vivenciou isso durante a sua passagem aqui, e inclusive com o próprio Moisés. Então veja, de novo, os cristãos que são seguidores do Cristo não encontram embasamento nos evangelhos
para essa proibição, mas eles vão além, lá em Moisés, e a gente não pode saltar. Então, Jesus trouxe para nós justamente essa possibilidade de nós superarmos as leis e os profetas com esta transfiguração no Monte Tabor e com este diálogo estabelecido entre um dos maiores dos profetas e entre o legislador hebreu Moisés. E não é só isso. Jesus, durante a sua passagem, ele estabeleceu o contato com os mortos. Tem algumas passagens que ele conversa com os obsessores. Tem algumas passagens, por exemplo, que Jesus, se nós formos analisá-lo, levar ao pé da letra, como muitos querem, Jesus, gente, chegou a ressuscitar os mortos. Você quer maior desrespeito com o morto do que ir lá e ressuscitá-lo? Se ele morreu, então deixa ele quieto lá. Mas Jesus fez o quê? No caso, a gente sabe, não houve uma morte. A gente vai estudar isso na segunda parte lá do livro A Gênese. Não houve morte nem de Lázaro e nem daqueles outros espíritos, tá? Houve apenas e tão somente um estado de letargia que fez com que eles permanecessem daquela forma. Mas tudo bem, vamos esquecer esse lado, mas trazendo por uma interpretação, por uma leitura literal. Jesus teria desrespeitado os mortos a partir do momento que ele ressuscitou um. E Jesus tinha todo o carinho para com toda a humanidade, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Tá? Isso é uma. É outra. Vocês querem uma outra passagem? Lá no Evangelho de Lucas, nós temos lá em Lucas 19 a 31, aquela parábola contada por Jesus do rico e de Lázaro. Vocês lembram da parábola? Lázaro, que era o pobre que vivia ali, pedia para colher as migalhas que caíam da mesa do rico, e o rico falou que não sei o que ali era para os cachorros e tal, e mandou tirá-lo dali. Beleza. O que aconteceu? Morreram o pobre e o rico. E aquela parábola que Jesus conta, o diálogo aconteceu aonde? Foi entre os vivos? Ou foi entre os mortos? Jesus contando a parábola. O contato, a conversa foi justamente entre os mortos. Lázaro estava morto, o rico estava morto e Abraão estava morto. Olha, por quê? Qual sentido teria Jesus contar isso se realmente a morte fosse do jeito que nós pensamos? Não faria sentido nenhum. Então, ali estava sendo estabelecido um contato entre os mortos. E o que é também interessante, né? Porque, de novo, Jesus contando. E o que o rico fala lá no finalzinho da passagem? Ó, pai Abraão, então manda Lázaro voltar lá e falar para os meus irmãos o que acontece aqui, para que eles não venham experimentar as mesmas dores e sofrimentos que eu experimento. E aí qual foi a resposta de Abraão? Ora, ele tem a lei e os profetas. Se eles não escutam a lei e os profetas, vocês acham que ele vai escutar um morto que volta? Então que seja, o próprio Abraão falou que teria essa possibilidade dele voltar. E isso, gente, quem está falando? Está lá nos evangelhos. Isso é atribuído justamente ao próprio Cristo. Se é atribuído a Jesus, de novo, por que nós vamos saltar Jesus e voltar lá em Moisés para justificar uma proibição de evocação aos mortos? Ok? Então, esse é um outro ponto, tá? De novo, a gente só estabeleceu, sim, alguns pontos para facilitar o nosso entendimento da leitura deste capítulo. Depois, quando vocês pegarem para ler, vocês vão ver que interessante. O outro ponto que nós gostaríamos de abordar, e o próprio Kardec também aborda, é sobre essa proibição. Por quê? Gente, a partir do momento que Moisés proibiu e houve o comunicado com todo o povo, o que se estabeleceu ali naquele meio? Gente, foi um verdadeiro tráfico. Sabe aquelas coisas assim que quando estão proibidas, aí parece que as pessoas correm atrás aí, que as pessoas gostam, exatamente para descobrir o que tem ali? O que aconteceu, por exemplo, com o Alto de Fé de Barcelona, quando determinaram a queima
daqueles, salvo engano, 500 exemplares que foi para Barcelona, e a igreja mandou colocar em praça pública todos os livros e botar fogo. Com isso, o que a igreja fez? Fez uma propaganda para o espiritismo. Olha, essa igreja mandou queimar. Por que mandou queimar? O que está escrito ali? Não atiça a curiosidade das pessoas? Se você proíbe alguma coisa, as pessoas querem saber, mas peraí, por que está proibido? Então, o que acontecia? Um verdadeiro tráfico. As pessoas corriam atrás exatamente buscando as sacerdotisas, as pitonisas, buscando descobrir o que acontece, o que tem do lado de lá. E, sobretudo, aí a gente vai abordar no próximo tópico, porque a proibição de Moisés era relacionada com as adivinhações, com o futuro, com diversas outras coisas que não tinham nada a ver com os objetivos do espiritismo hoje. Tá? Então, essa proibição, ela sendo exatamente determinada ou proibida, atiçava. Ela atiçava tanto que, se vocês pegarem, aí nós vamos de novo na Bíblia, no próprio Antigo Testamento. Lá no livro 1 de Samuel, que também foi um importante profeta, o juiz daquele povo, tinha algumas divisões, a gente não vai entrar nesse mérito. Samuel, que tinha todo o respeito daquele povo, desencarnou. E depois dele veio Saul. Saul foi um dos primeiros reis daquele povo. E Saul teve uma dificuldade. Por quê? Porque ele não conseguia obedecer fielmente a Deus. E aí, de uma certa forma, ele perdeu o contato com Deus. Teria sido, inclusive, proibido ele manter qualquer tipo de contato com Deus. E o que acontece? Ele faz o quê? Ele procura exatamente uma pitonisa para falar com Samuel, que já estava morto. Olha para vocês verem, um rei de Israel. Inclusive, alguns chegam a dizer que ele chegou lá e ainda falou, não, se tinha essa proibição, agora eu estou derrogando essa proibição. Porque a pitonisa questionou ele, peraí, você quer falar, mas existe uma proibição de vocês falarmos, né, com os mortos. Não, mas eu estou revogando, eu quero falar com Samuel. Inclusive, também, tá, algumas pessoas que defendem ou que criticam essa passagem, vão dizer que não era Samuel, que foi exatamente Satanás que estaria vestido de Samuel e que teria repassado essas mensagens. Bom, gente, o autor bíblico, ele não fala isso. Porque ele poderia citar, não, é Satanás. Não. O autor bíblico, convencido de que Saul estava falando exatamente com Samuel. Não tem nenhuma chance de interpretação diferente dessa. Ah, não, a pitonisa enganou ele. Ou, ah, não, ele estava falando, era com Satanás. Não, o autor bíblico, ele confirma, ele atesta. E aí se você falar, ah, não é assim não. Então, peraí, então a gente não pode dar toda essa autoridade para a Bíblia que nós estamos tentando dar. Então veja, a própria Bíblia, ela não poderia se contradizer. Pelo menos na opinião dessas pessoas. Então, se o autor bíblico ele estava convencido de que era Samuel, Samuel estava morto. Se Samuel estava morto, havia a possibilidade de evocar os mortos. Olha que interessante. Tá vendo? Estão acompanhando o raciocínio e toda essa perspicácia e estudo elaborado pelo próprio Kardec? Para nós entendermos bem o que seria essa proibição de Moisés? Bom, aí falando então, para já caminharmos para o final por conta do nosso tempo, que ele é bem curtinho. Para nós analisarmos essa proibição, o próprio Kardec diz, o interessante seria nós pegarmos os textos completos, e Kardec faz isso no livro Céu e Inferno, ele vai trazer os textos completos para nós analisarmos. E eu fiz assim um breve resumo para vocês. O que esses textos completos estão dizendo? Eles estão dizendo exatamente que a proibição apresentada por Moisés nada mais era do que uma necessidade de extinguir completamente
estes costumes daquele povo, que eram costumes equivocados, sobretudo por quê? Porque esta evocação ou esse contato com os mortos, eles estavam contaminados pelos desejos e pelas paixões dos próprios seres. Qual que era o objetivo que eles utilizavam para esse contato? Era para tentar prever o futuro, era para tentar adivinhar alguma coisa, era para tentar prejudicar alguém. Inclusive, alguns destes rituais, eles envolviam até sacrifícios de pessoas para que eles pudessem atingir o seu objetivo. Então Moisés queria cortar completamente isso. Não, peraí, nós não temos que sacrificar ninguém. O próprio Isaías vai falar isso também, lá no Antigo Testamento, sobretudo naquele período que o povo estava sob o jugo dos babilônicos. Tinha esse costume, então era abominável. Não, peraí, nós não temos que sacrificar ninguém, sacrificar crianças para poder manter um contato com o morto, para satisfazer as nossas curiosidades. Então Moisés veio exatamente com esse objetivo. Não eram contatos entre vivos e mortos com o objetivo de instruir as pessoas. Tá? Se fosse assim, como é que nós poderíamos trabalhar com os profetas? Os profetas não traziam através de sonhos ou qualquer outra forma de comunicação com, no caso eles falavam que era com Deus, para revelar aquele povo. Mas a gente sabe que muitos contatos não eram com Deus, eram com outras pessoas. Muitas das vezes com os próprios pais daquele povo, Abraão, Isaac, Jacó. Então, estabelecia-se esse contato existia. Então, o principal objetivo de Moisés com essa proibição era justamente quebrar com aqueles costumes que naquela época eram comuns. Qualquer pessoa que tinha condições pagava para a sacerdotisa, para as pitonisas, para que elas estabelecessem o contato com os mortos e ali extraísse alguma coisa, algum benefício próprio. Então, nada tem a ver aqueles costumes daquela época com o que o Espiritismo traz hoje. Basta nós vermos o que nós estamos estudando aqui. O que vocês estão acompanhando comigo nesses nossos estudos, nessas nossas leituras? Esses livros de Kardec têm alguma coisa que poderia levá-los ou conduzi-los para o inferno, podemos assim dizer? Ou o objetivo é exatamente o melhoramento da criatura, o melhoramento moral da criatura? Então aqui as mensagens são instrutivas, da mesma forma como a gente comentou até no nosso estudo passado sobre a intervenção dos demônios nas manifestações. E isso é um serviço até para a própria doutrina espírita, porque se tem médios que utilizam de artifícios, são charlatões, são fraudulentos ou utilizam-se de fraudes para obter, esses precisam ser extirpados, porque este não é o objetivo do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é o aperfeiçoamento moral da criatura, como está lá no item 292 do livro dos médiuns. Então, esse também não é o objetivo do Espiritismo, tenham certeza disso. O objetivo é exatamente este processo de instrução moral da própria criatura. Enfim, para nós fecharmos este capítulo, e no próximo a gente já vai passar para a segunda parte, muito interessante a segunda parte, que além dos exemplos que nós vamos trazer das comunicações dos espíritos, ele já começa com um tema bem interessante sobre a passagem, esse ritual, podemos assim chamar de passagem da vida corporal para a vida espiritual. Mas fechando, Kardec inclusive inicia o capítulo falando exatamente isso. A igreja, ela concorda que existe comunicação. Claro. Tá? Ela fala dessa proibição estabelecida por Moisés, mas ela sabe que existe essa possibilidade de conversa entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Tanto assim é que a igreja chega a incentivar. Edson, mas espera aí, você não está falando coisa contraditória? Não, chega a incentivar. O que nós fazemos nas nossas orações, por exemplo? O que a igreja orienta? Que a gente interceda junto aos santos, junto a Maria Santíssima. O que é interceder? Não é você invocar para que eles venham em seu auxílio? É. Só que, eu posso invocar os santos ou Maria Santíssima, mas eu não posso invocar outra pessoa. Mas qual que é a diferença entre eles?
da mesma forma ou sobre o mesmo argumento, eles não estão lá na sua morada de felicidade, por que nós temos que tirar o seu descanso e trazê-los para cá? Esse não é o argumento da igreja, que a gente não pode incomodar o descanso dos mortos, mas os santos também. Por que nós podemos invocá-los? Podemos invocar Maria Santíssima, mas não podemos invocar outra pessoa para nos ensinar, sobretudo, como é que nós devemos viver para poder chegar do lado de lá de uma forma bem tranquila e seguindo os ensinamentos e preceitos do próprio Evangelho. Então, Kardec traz esses argumentos para nós neste capítulo da proibição de evocar os mortos. E eu espero que vocês tenham conseguido entender o raciocínio do codificador, tá? Pelo menos para que Espiritismo, peraí, evocação? Não, tem alguma coisa diferente. Moisés estabeleceu, sim, tinha uma finalidade. Mas Jesus trouxe alguma coisa? Não. Jesus, muito pelo contrário, ele até incentivou o melhoramento da criatura. Não importa a sua forma. Ele próprio estabeleceu esse contato. Tá? Então, não é apenas e tão somente os demônios que se comunicam, como a gente já viu em diversos outros estudos. Tá? Então, só para a gente esclarecer essa passagem, que é uma das principais que os opositores do Espiritismo utilizam para combater e para condenar essa doutrina, que com certeza é maravilhosa e, ao contrário do que muitos pensam, ela é libertadora. Muita paz a todos. Desculpe mais uma vez, nós temos ultrapassado um pouquinho o nosso tempo. Que vocês tenham uma excelente noite. Que assim seja.